O vídeo de hoje é bastante sério. É possível que esse conteúdo transforme a sua vida. Então enfie o dedo no like, se inscreva no canal, porque hoje nós vamos falar como transformar o mozão, o amorzinho da sua vida, num sobrevivencialista. Bora lá! Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. Aqui nós falamos de preparação para emergência, nós falamos de sobrevivencialismo, autossuficiência, sobrevivência urbana e todos os outros assuntos que são imprescindíveis para poder manter a nossa vida um pouco mais segura. A gente nunca sabe o que está para acontecer. Pode vir uma pandemia, um asteroide, um terremoto, um tsunami, uma grande guerra ou até uma crise financeira descontrolada. Não dá para prever. E nós, famílias, temos que estar preparados para poder enfrentar isso. Mas como fazer isso se o nosso cônjuge, o nosso mozinho não nos acompanha nessa preparação? Então o vídeo de hoje vai trazer algumas dicas para você começar a inserir o seu cônjuge, a sua esposa, principalmente a sua esposa, nesse cenário sobrevivencialista. Por quê? Porque as esposas que já são sobrevivencialistas, geralmente são mulheres opressoras e brabas demais, verdadeiras leoas, elas conseguem convencer o cara mais facilmente. Agora o marido apanha para conseguir convencer a sua esposa, então não há muito sexismo nisso. Além do mais, nós temos muito mais homens aqui com essa necessidade do que mulheres. Então vamos às dicas. A primeira dica e a mais valiosa é: não assuste o seu mozão. É isso aí, você decidiu ficar mais bem preparado para as situações do dia a dia, então você foi lá e deu uma bela de uma melhorada no seu carro. Você foi lá, colocou uma corda, uma fita adesiva, uma lona plástica talvez, um facão, uma machadinha, tudo no porta-mala do seu carro, um pequeno kit de sobrevivência. E então a sua esposa pega seu carro para ir no mercado e de repente, ao abrir o porta-mala, ela se depara com isso tudo. Ela vai pensar num primeiro momento: meu Deus, meu marido virou um psicopata. Imagina só você acordando no meio da noite com uma pessoa dizendo para você que o mundo vai acabar, que tudo tá perdido, que não existe mais salvação e todo o resto. Uma pessoa que você sempre achou que foi sensata, que ponderou as coisas muito bem. Muita gente entra no tópico do sobrevivencialismo usando um pouco de exagero, até para poder justificar aquilo que está fazendo. A resposta disso, muitas vezes, é a rejeição. E a culpa disso não é necessariamente da pessoa que não está inserida nesse meio. A culpa disso é da mídia, da sociedade. Olha só, a mídia hoje é totalmente paradoxal. Em um momento, você liga um telejornal, por exemplo, e você só vê desgraça, só desgraça. Num outro, você acessa uma rede tipo Instagram, e você, ao ver aquelas imagens, aquelas pessoas bonitas, malhadas, saradas, comendo bem, fazendo coisas legais, vai transportar a pessoa para uma sensação de normalidade, de é isso que eu quero, basicamente. Então não é muito difícil você convencer uma pessoa a passar um tempo num resort 5 estrelas. Mas é mais difícil você convencer uma pessoa a passar um tempo no meio do mato treinando técnica de fogo, sendo comida por pernilongo e sabendo que o perigo está à espreita. Então, geralmente, não é uma boa ideia você já chegar tentando impor o medo, tentando impor essa condição de sobrevivencialista. O medo não ajuda em nada. Tentar desconstruir o mundo que seu marido ou sua esposa acredita de uma vez só para tentar tornar ela um sobrevivencialista pode causar mais rejeição do que aceitação. Mais uma dica: assuma um propósito. Isso mesmo, assuma o propósito de se tornar um sobrevivencialista e de cuidar da sua família. A partir desse ponto, você não precisa descarregar isso de uma vez em cima do seu cônjuge, em cima do seu mozão. Você pode simplesmente chegar para ela e falar: olha, eu acho que as coisas estão ficando perigosas e de agora em diante eu vou começar a me preparar melhor para as coisas que podem acontecer. Ponto final. Como você vai fazer isso? Sei lá, manter uma reservinha. Tem que ser um papo leve, tem que ser um papo que não assuste. Enfim, é um papo
que você tem que ter até para poder notificar a sua esposa ou seu marido daquilo que você está pretendendo fazer. Porque muitas dessas preparações ou exigem mudanças, ou exigem projetos, ou exigem um pouco de investimento. E nesse caso, você está tirando um dinheiro que é comum, um dinheiro que é da casa. Então, deixar claro o seu propósito de se preparar, mesmo que de forma leve, vai garantir, por exemplo, que você possa ir para os passos seguintes. Então, olha só, ela já entendeu que você não é um psicopata. Ela também já entendeu que você só está querendo se preparar se caso houver uma dificuldade. Aí vem o seu papel de não exagerar. Ô, Benê, tô indo ali na padaria comprar pão, tá? Aí você volta para casa com 70 quilos de arroz e 80 maços de papel higiênico. Amorzinho, é o seguinte, a gente tá morando numa área complicada da cidade, tá tendo muita violência. Eu tava pensando, que tal a gente dar uma reforçada na segurança da casa? Sua mulher logo de cara vai falar, não, ótimo, eu prefiro que a casa fique mais segura, até para eu dormir melhor, eu fico sozinha aqui às vezes, eu tenho que entrar e sair. Vai lá, pode fazer algumas coisas assim. Aí ela chega em casa do trabalho e tem uma barricada feita de sacos de areia, literalmente, né, um abrigo feito de sacos de areia no meio da sala. Aquelas barricadas da Primeira Guerra Mundial com a metralhadora instalada lá em cima e o cara todo camuflado de capacete, blindagem ali, parado e falando, quê? Lance a senha, trovão! Não vai rolar. Não vai rolar. Você não pode simplesmente porque ela assumiu que você está querendo se preparar melhor, destruir toda a casa dela, a vida dela e as coisas que ela gosta. Tudo tem que ser de comum acordo e tudo tem que ser feito sem exageros. Tudo que é exagerado não dá certo. Quer saber outra dica de ouro? Não force. Nada forçado num relacionamento é bom. Nada. Não tem como alguma coisa que acontece de uma forma forçada ser boa, ok? Você chega na sua casa, olha pra cara da sua esposa e fala, mulher, se troque, você vai sair comigo. Aí você cata a pobrezinha e leva ela pro meio do mato. Aí você joga ela lá no meio do mato, dá meia dúzia de itens de sobrevivência pra ela e fala, se vira, vou te ensinar umas técnicas de sobrevivência agora. Aí passa aquele perrengue desgraçado que você vê na internet, você vai deixar a mulher passar sede, você vai deixar ela ser comida por mosquito, você vai ensinar pra ela como fazer fogo, aquela coisa toda. E é bem provável que ela proteste no início, depois ela fique quieta. Segunda-feira, quando você chegar do trabalho, a carta de divórcio está em cima da mesa. Não dá simplesmente para você forçar uma pessoa a se preparar. Você pode sim colocar ali algumas coisas dentro de casa, fazer uma ou outra coisa, fazer alguns convites para ela. Vamos passear, vamos fazer trekking, vamos andar por aí, vamos dar uma olhada e me ajuda a pensar aqui como a gente pode ficar um pouco mais seguro. Tem que ser por convencimento. Forçado não vai dar certo. O que nos leva para próximo passo, que é você ir comendo pelas beiradas, meu chapa. Isso mesmo, você tem que comer pelas beiradas. Você não pode chegar ali e falar o mundo vai acabar, porque aí você causa um estresse. Você já provou que você não é um psicopata. Você não está forçando nada. É hora de você começar atividades mais participativas. Algumas dessas atividades são comuns, como por exemplo, você entrar numa agência e contratar um passeio para pescar, ou ir para uma área mais isolada, ou fazer trekking, ou fazer coisas desligadas de um conceito, como por exemplo o sobrevivencialismo. Nota, você não precisa assumir uma bandeira, assumir que você agora é um preparador, isso, aquilo, não. Você pode simplesmente começar a fazer determinadas atividades e levar a pessoa que você gosta junto com você, levar a esposa, levar os filhos principalmente. Inserir as crianças nessa atividade é algo incrível, porque enquanto para você fazer um fogo ali é uma instrução e uma preparação, para eles é diversão. Enquanto para você pegar na enxada e cavar uma horta é uma coisa de trabalho voltada à sobrevivência, para as crianças é uma instrução, é algo legal, é algo lúdico. Então, quando você começar a pensar em sobrevivencialismo, e se você tem alguma resistência da parte do seu cônjuge, do mozão, você vai lá e começa a comer pelas beiradas. Você começa a fazer pequenas atividades, e através dessas pequenas atividades você vai conseguir uma coisa que é
incrível. Na hora das colheitas, por exemplo, tente inserir sua esposa. Na hora de que a luz acaba, dê o exemplo que a sua preparação funciona. Na hora que as coisas estiverem mais feias, mostre que você está preparado. Você não precisa forçar ninguém a fazer isso, mas no momento que você dá o exemplo arrasta. A pessoa aos poucos começa a entender que estar mais preparado para coisas que podem acontecer e para os percalços da vida é até uma questão de inteligência e não de ovelhice. Porque viver nesse mundinho cor-de-rosa que a gente vive ultimamente não dá mais. Pegue um ano, por exemplo, como 2020, que está sendo um ano do capiroto, que a gente está tendo até ciclone no sul e tornado no norte, e use esses dados para mostrar que, sim, você pode estar preparado para situações como essa. Mas faça aos poucos, faça com exemplos. Conselhos ajudam, exemplos arrastam. Nunca mude a sua personalidade, não imite. Muitas vezes a gente chega para a cara do nosso cônjuge e diz assim: eu quero ser esse cara. Principalmente quando a gente acompanha muita mídia de sobrevivencialistas, de preparadores, programas de TV. A sua esposa vai na hora pensar: mas eu não casei com aquele cara, eu casei com você. Então mantenha sempre a sua personalidade, não tente copiar os outros. Nós que estamos no YouTube, que temos uma vida pública e que estamos aqui muitas vezes para motivar você a ficar mais bem preparado, temos nosso estilo, nosso jeito de falar, temos produção que a gente faz, edição de vídeo. Você não tem que ser eu ou qualquer outro, ou tentar ser o Bear Grylls. Você tem que ser você mesmo. O sobrevivencialista é sobrevivencialista onde ele está. Ele vai privilegiar aquilo que ele já sabe, a profissão dele, aquilo que ele aprendeu, a experiência de vida que ele tem, a rotina e o ciclo de sua casa. Não adianta tentar parecer outra pessoa, não adianta de uma hora para outra você simplesmente mudar a sua personalidade. Você é você e todos nós somos seus fãs, principalmente a pessoa que casou com você, meu chapa. Então, anota aí no seu caderninho sobrevivencialista. Não assuste seu mozão, não exagere, não force, tente dar exemplos. Aos poucos, os exemplos arrastam. Você não precisa ir lá e entregar uma bolsa BOB para sua mulher sair de manhã e ir trabalhar. Você pode sim, em algum momento, entregar para ela uma pequena lanterna, depois que você mostrou a utilidade dela num ambiente de escuro, por exemplo. Você pode sempre fazer isso aos poucos e usando exemplos. Tenha uma opinião firme, mantenha uma posição. Tenha sempre em mente que você sabe o que está fazendo. Isso é ter propósito. Você acredita mesmo que o sobrevivencialismo e a preparação podem ajudar você e sua família? Então mantenha esse propósito e siga firme, adaptando sempre a sua rotina familiar. Não adianta também jogar tudo pro alto e construir um bunker no meio da sala sem falar nada para ninguém. Tudo na vida 2 é feito em conjunto. Inserir as crianças é uma baita estratégia, porque para elas vai ser muito divertido. E por último, aquela boa e velha conversa franca, sempre tendo em mente que medo não converte e que as pessoas estão habituadas a verem as desgraças todos os dias e acharem que isso não é com ela, que isso nunca vai acontecer com ela, que Deus me livre ter que fazer determinada coisa. Então assim, nós temos e vivemos num mundo de preconcepções. E ao mesmo tempo, 2 minutos depois de ver toda aquela coisa acontecendo, você vai lá e vê grandes churrascadas, pessoas bonitas nos seus iates e a vida fluindo como um todo. E todo mundo quer essa vida. A gente não quer a vida daquela pessoa que está passando mal. Então, automaticamente, ter uma negação é algo que é bastante comum. E é exatamente essa negação que você tem que trabalhar. O mundo está cada vez mais perigoso. O mundo está cada vez mais sinistro e a gente simplesmente não sabe mais o que pode acontecer. Estar preparado é uma condição de sobrevivência, seja ela urbana, rural ou até na selva. Então,
pense sempre que grande parte das pessoas que estão numa situação de sobrevivência não foram aquelas que se perderam no mato no meio de uma pescaria. Foram aquelas que estavam dentro de casa, não estavam preparadas e de repente algo muito ruim aconteceu, como acontece o tempo todo, e essas pessoas se viram numa situação extremamente difícil. Não seja esse cara. Também não seja o lobo solitário. O vídeo de hoje é para te ajudar a convencer o mozão a seguir com você nessa jornada. Eu espero que essas dicas possam te ajudar, que essas dicas realmente mudem a sua condição de sobrevivencialista lobo solitário para uma pequena matilha familiar. Eu sou o Batata, guia do sobrevivente, dedão no like, se inscreva, ativa as notificações porque o YouTube não está mais notificando vocês dos nossos vídeos e a gente se vê no próximo. Eu também quero deixar aqui um aditivo final sobre as minhas percepções como sobrevivencialista ao longo desses 10 anos tratando do tema em âmbito familiar. Os sobrevivencialistas machos são os leões, são aqueles grandões, parrudões que falam alto. Mas quem bota a coisa para funcionar mesmo são as leoas. Eu sempre gosto de fazer essa analogia porque eu acho que ela explica bem como funciona uma casa sobrevivencialista onde ambos são sobrevivencialistas. São as mulheres que são realmente ferozes, que realmente provém a casa, e uma sobrevivencialista fêmea é muito, mas muito mais efetiva do que um homem, porque elas já têm no DNA a habilidade de fazer 100 coisas ao mesmo tempo. Elas conseguem trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, enfim. Uma mulher sozinha com uma criança, por exemplo, tem um desempenho 90% melhor do que um homem. Você está achando que isso é sexismo? Mas não é. Isso é capacidade mesmo. As mulheres são muito capazes e você está perdendo um tempo enorme se por acaso a sua esposa ainda não é uma sobrevivencialista. Pense nisso. A gente se vê no próximo.